porque Kardec fez o Chico entender o que acontecia com ele. Depois, ele começa a psicografar os poemas que vão dar origem ao livro de estreia dele. Chico, ele foi um médium tão assim significativo, tão importante. Com 22 anos, a Federação Espírita Brasileira publicava o Parnaso de Além Túmulo, que já era por si só um livro monumental, um livro grandioso, porque constituído de poemas de poetas, então, portugueses e brasileiros. Você tinha logo ali 56 poetas trazendo a sua característica. E Chico Xavier, devido a essa mediunidade mecânica mesmo, que ele conseguia traduzir com uma precisão, o médium psicógrafo por excelência. Eu acho que ele instaurou na cultura brasileira uma literatura que a gente conhece como literatura mediúnica. É uma literatura que não existia praticamente e começou a existir. E o Parnaso de Além Túmulo foi um marco inicial para o surgimento desse tipo de literatura. O Parnaso de Além Túmulo foi um susto, foi um choque no Brasil. Foi o primeiro livro do Chico. O Chico tinha 22 anos quando esse livro foi lançado e ele causou perplexidade e ele provocou polêmica. O Parnaso de Além Túmulo tem um aspecto paranormal no que tange a diferença entre a cultura do médium que o produziu, especialmente na época em que foi produzida, que ele ainda era muito jovem, e o alcance intelectual de algumas ou de várias poesias que foram psicografadas por ele. A paranormalidade está justamente nessa discrepância extraordinária, fora do comum, entre o conteúdo provável da mente do médium, a sua informação como pessoa humana, e o conteúdo daquilo que ele produziu como poesia psicografada. A paranormalidade está exatamente nessa discrepância, nessa tremenda diferença. Foi um impacto assim muito grande na sociedade, até dentre os espíritas aquela coisa meio assim de dúvida, será que é isso mesmo? Né? Só que havia admiração, curiosidade, vários órgãos de imprensa demandando, entrevistando, procurando, divulgando. A revelação da sua competência e de tudo isso que Chico provou ao mundo, todos nós sabemos que vem de 1932, quando da emissão do livro Parnaso de Além Túmulo. A história registra que quando saiu este livro, assinado por um moço de 20 e poucos anos de idade apenas, lá escondido numa minúscula cidade de Pedro Leopoldo, o povo precisa ler e saber, os colegas precisam bem divulgar isso, a manifestação dos diretores, dirigentes, dos grandes acadêmicos da Academia Brasileira de Letras, quando Menotti Del Picchia e o próprio Humberto de Campos, que tornou-se membro da Academia aos 34 anos apenas de idade, quando eles mesmos disseram que aquela sabedoria de Chico, com todos aqueles poetas e autores brasileiros e portugueses publicados no livro Parnaso de Além Túmulo, daria a ele, a partir daí, o direito de ser titular de uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Monteiro Lobato disse: se Chico Xavier produziu tudo aquilo por conta própria, então ele merece ocupar quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras. Então vocês vejam, esse foi o primeiro livro do Chico. Eu diria que é difícil até você dizer, porque você vê, começa com mostrando no Parnaso de Além Túmulo, né, o lado da presença inquestionável de todos aqueles escritores e poetas. Você vê a quantidade de livros, até hoje publicam-se livros Chico Xavier. Chegou ao final 412, quando o Chico desencanou 412 títulos. E já tinha vendido mais de 30 milhões de exemplares, no mínimo. Então hoje já são contabilizados 535 livros e já são mais de 60 milhões de exemplares vendidos, também no mínimo. Então sabe-se lá o que ainda vem por aí, porque a gente sabe que tem ainda originais do Chico guardados em algumas gavetas, em alguns armários de amigos. Para estudar estas obras do Chico, uma encarnação era insuficiente.
lê-las, talvez desse para nós lermos numa encarnação, se fôssemos assíduos leitores e tivéssemos tempo bastante para poder debruçar. Mas para estudar, uma encarnação é muito pouco.